Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 113 de língua portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos estudar sobre o conto de enigma e como objetivos nós temos conhecer e também compreender as características que fazem de um conto ser de enigma, ler um conto de enigma e identificar as características desse gênero e identificar os momentos da narrativa em um conto de enigma. Eu peço que vocês separem o material da aula, peguem o caderno de vocês, abram na matéria de português, já separem o lápis, a caneta e a borracha, para que vocês vão anotando. Combinado? Vamos lá então. Então, para começo de conversa, nós vamos pensar no significado da palavra enigma, né? Porque se nós vamos trabalhar o gênero conto de enigma, nada mais importante do que nós entendermos o que é um enigma, né? Então, o que é um enigma, né? Se a gente for pesquisar num dicionário, no Google, por exemplo, o enigma é definido como algo que é difícil, complicado de se compreender, é um mistério, né? É ainda descrito algo como obscuro, duvidoso, né? Então, se eu estou falando de um conto de enigma, é um conto que vai ter esses itens, vai ter mistério, vai ter dificuldade de se compreender o objetivo, obscuro, né? Esse é o conto de enigma. E aqui eu deixei uma ilustração de um personagem utilizando a lupa, que é uma ferramenta que aparece muito, né, nos contos de enigma, o detetive e os seus equipamentos para resolver o enigma e o mistério, tá? Então, o que é um conto de enigma? É uma narrativa, então é uma história que tem por objetivo desvendar um mistério. Geralmente, esse tipo de escrita começa-se com um mistério, tá? Na sequência da história aparece o detetive, que através das pistas que ele vai encontrando durante a história, ele vai resolver o caso. E outra característica do conto de enigma é que o final geralmente vai surpreender o nosso leitor, né? Vai nos surpreender, você vai ficar surpreso com a história. Então, o conto de enigma geralmente começa com um mistério, depois surge o detetive que através das pistas vai tentar resolver esse mistério. E lá no final nós seremos surpreendidos com as revelações. Isso é um conto, né, uma escrita de um conto de enigma. Tá? Os contos de enigma, eles são também conhecidos como contos de mistério. Por isso a prof colocou aqui, conto de enigma ou de mistério, né? Ele tem essa característica também de ser sobrenatural ou somente de suspense, né? Então não precisa ser sempre só o mistério a ser desvendado, ele pode ter a característica de ter também elementos sobrenaturais, tá? Geralmente tem-se a situação mal resolvida quando é algo sobrenatural, né? E as peças no decorrer da narrativa vão se resolvendo, vão se encaixando. Muitas vezes na narrativa de enigma, é o leitor que vai ajudar o detetive a buscar as pistas até que se atinja o ponto mais criativo, mais de suspense, de mistério, que é chamado de clímax, onde a gente tem uma breve explicação do que aconteceu, tá? E o mistério, né, geralmente é um tipo de texto que prende a atenção do leitor, porque você fica ali na curiosidade de tentar descobrir o que é que vai acontecer, se as tuas expectativas vão se comprovar durante a leitura, né, da história ou não, se é assim que vai acabar ou não é, né? Então essa é uma característica do conto de enigma ou do mistério, prender a atenção do leitor, é aquele tipo de texto que você não para de ler, de livro que você não para de ler, enquanto você não vai descobrir o mistério que está
apresentado ali, né? Ele também tem uma estrutura, né, de introdução, onde se apresentam os personagens, a trama, o cenário, depois o desenvolvimento da história, com os fatos sendo apresentados, as pistas coletadas ali pelo nosso detetive, o clímax, que é o ponto máximo da história, né? E o desfecho, aonde o nosso mistério é desvendado, é resolvido, tá? No conto de Enigma, os diálogos, né, entre os personagens são sempre muito rápidos, né? Geralmente são os interrogatórios ali, onde o detetive vai interrogar as possíveis suspeitas, as vítimas, então tem essa característica das conversas serem rápidas, os diálogos serem rápidos, tá? A narrativa de Enigma clássica, ela apresenta duas histórias diferentes, a do crime e a da investigação. Então tem dois gêneros aí, tem a narrativa de Enigma clássica e tem as demais narrativas. Na clássica, na mesma história, você vai ter a história do crime e a história da investigação depois, tá? Duas histórias em uma, tá? Geralmente, o processo de investigação vai relatar a história do crime, depois que se vem a investigação ali em si e a coleta dos fatos e das provas em si, tá? O detetive que vai compor, né, um dos personagens da narrativa de Enigma, ele precisa ser muito perspicaz, né, se ater aos detalhes, usar a lógica ali para solucionar o enigma, de modo que essa solução seja perfeita, né, sem falhas, para que você, leitor, depois não ache uma ponta solta lá no mistério, dizer, opa, tá mal resolvido, né? E agora, prof, quero mostrar para vocês um conto de enigma que foi o Marcos Rey que escreveu, chamado O Incrível Enigma do Galinheiro. Aqui eu deixei uma ilustração para vocês. E nós vamos procurar identificar depois as características da narrativa de enigma nesse texto, tá? Vamos lá, então? Então, a história se chama O Incrível Enigma do Galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo: não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário, Dr. Watson, que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase: elementar, Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou a minha mãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso, estando a casa cercada de paredes de imensos edifícios? Não havia muro para saltar, nem grades para pular, e na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Então, vocês estão entendendo a história? Foi chamado Sherlock Holmes para descobrir o que é que estava acontecendo naquela casa que toda noite sumia uma galinha. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e mais logicamente sua lupa, que aumentava tudo. E chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas, ou, ficaria melhor, o incrível enigma do galinheiro? Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o mordomo? Não temos mordomo, lamentou o tio Clarimundo. Então me levem à cena do crime. Levamos Sherlock Holmes ao quintal, pequeno e espremido entre os prédios. Ele tirou a lupa do bolso. Um palito ou folha de árvore examinava concentradamente.
Depois tomava notas num caderno, mas como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe acordou-o com uma informação. Sumiu outra galinha? Esta noite eu dormirei no galinheiro então. E dormiu mesmo, sentado na poltrona. Dessa vez, eu que o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que ele se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Mas nós não estamos preocupados com os títulos, rebateu meu tio. Mas o meu editor está. Nesse dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Eu li assim, nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não? Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson, uma fortuninha em chamadas internacionais. E as galinhas continuavam sumindo, desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro e já andava falando até sozinho. E nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá, todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive. Sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas. Noca, então, deu um passo à frente e confessou. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock Holmes enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Eu já sabia. Fingi chorar para que ela confessasse. Então desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela, elementar Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito o incrível enigma do galinheiro. Se foi, pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive quando o detetive dormia no galinheiro. Noca sabia disso e assumiu a culpa no meu lugar. Elementar Mr. Sherlock Holmes. E esse é o conto de enigma, né? O misterioso, o incrível enigma do galinheiro. Vamos achar os elementos que fazem com que esse conto seja um conto de enigma. Lembra que a prof disse que no início é apresentado um enigma, né? Então, se apresenta um enigma logo no início do conto, né? Alguém estava roubando as galinhas de uma casa rodeada por edifícios altos. Sherlock Holmes foi contratado, né? Surgiu o detetive, que foi procurando pistas. Ele não achou pistas a princípio, começou a dormir no galinheiro, né? Mesmo assim, as galinhas continuavam sumindo, até que, entre aspas, ele decifrou o mistério, decifrou o enigma. Mas lembram que a prof disse para vocês que o conto de enigma tem por objetivo surpreender o leitor no final da história? Qual foi a nossa surpresa no final da história? Era a Noca que roubava as galinhas? Não era, ela só assumiu a culpa, né? Por quê? Porque ela não aguentou ver o Sherlock Holmes chorando lá, né? Assumiu a culpa, mas já era tudo um combinado, né? Quem é que roubava as galinhas confessou aqui no final, né? Ó, eu não sei se o conto foi escrito. O narrador personagem diz, ele não tem certeza se o conto foi escrito, mas ele disse que se foi escrito, pobres leitores, porque não vão ficar sabendo que quem roubava as galinhas era ele, né? Então, olha aí o final do conto nos surpreendendo. Isso tudo faz com que o nosso conto seja um conto de mistério, né? E aqui a prof deixou por escrito toda a explicação que a prof já deu, né? O conto que começou com um mistério, apresentado logo no início,
Surge o detetive que vai buscando as pistas e, entre aspas, ele resolve o caso, mas a surpresa que nós temos lá no final, né, um final surpreendente, que na verdade não era a Noca a verdadeira culpada. Isso tudo faz com que o conto seja um conto de enigma, ok? E aqui a prof deixou um para saber mais. Na nossa narrativa de enigma, nós tivemos a presença de um detetive muito famoso, né? Sherlock Holmes. Vocês já ouviram falar de Sherlock Holmes? Quem é ele? Então, Sherlock Holmes é um famoso detetive e, assim, ele é um personagem fictício. Esse personagem fictício, ele, na história de ficção, ele tem inclusive um endereço. E ele ficou tão famoso, tão, né, familiar, que muita gente achava que ele existia de verdade, né, que ele era real. Mas não, ele é um personagem fictício, criado por um escritor britânico, o Sir Arthur Conan Doyle. Foi ele que criou o personagem Sherlock Holmes, ele não existiu de verdade, tá? Ele é, então, um dos mais famosos personagens dos romances policiais, as narrativas de enigma. Ele foi criado lá em 1887, olhem quantos anos já faz, e até hoje ele é utilizado nas narrativas. E assim, teve uma época, a prof não lembra com certeza o ano, em que os direitos autorais de se utilizar o personagem do detetive foram liberados, né? Não se precisa pagar os royalties para o Sir Arthur Conan Doyle. Por isso que o nosso escritor Marcos Rey pôde criar essa história aqui do Mistério do Galinheiro e utilizar o personagem do Sherlock Holmes na sua história, né? Ele não precisou pagar os direitos autorais porque foram liberados, tá? Uma curiosidade, né? E Sherlock Holmes, né, mesmo sendo criado muito tempo atrás, continua despertando muita afeição, né, a curiosidade dos leitores, e tanto que tem leitor que vai lá visitar a rua onde está o endereço dele ficcional, achando que ele mora lá, né? Então, o endereço fictício dele é esse aqui, ó, Baker Street, 221B. Tem gente que vai lá visitar achando que ele mora lá, que morou lá, né? Mas é um personagem fictício. E ficou tão famoso esse lugar, né, que foi criado um museu lá em homenagem ao detetive, ao Sherlock Holmes. E aqui a prof deixou uma ilustração dele com o Dr. Watson, o fiel secretário dele, né? E aqui está a foto do museu do Sherlock Holmes aqui na Baker Street 221B. Tá? Hoje é um museu com todos os artefatos referentes a ele. Tá? Aqui a prof deixou para vocês algumas ilustrações de livros, né, de histórias de enigma, todas com o Sherlock Holmes como o detetive, né, responsável por resolver os enigmas. Esses aqui todos tem nas bibliotecas das escolas de São Bento do Sul, podem procurar. Talvez alguns vocês já leram, né, O Signo dos Quatros, Um Estudo em Vermelho, Um Escândalo na Boemia, O Cão dos Baskervilles, talvez vocês já viram. Esse aqui tem um box bem legal dos livros com o Sherlock Holmes como detetive, tá? Vamos resumir então o que é que nós aprendemos hoje? Que uma narrativa de enigma é um tipo de texto que geralmente se começa com um mistério. Quando a prof colocou geralmente, porque como a prof disse, existe a narrativa de enigma clássica, na qual se tem primeiro o relato do crime e depois a outra história da investigação em si, né? Então, geralmente se começa com um mistério. Esse mistério precisa ser resolvido. Para se resolver esse mistério surge quem? O detetive, que vai coletando as pistas ali e vai tentar resolver esse mistério. Mas, para ser uma narrativa de enigma, né, um conto de enigma, você acha que você entendeu o mistério, tem-se a surpresa que não era bem isso que você pensava, como foi o caso ali do mistério do desaparecimento das galinhas, né? Parecia que era a mesma Noca, depois a gente vai
perceber que o narrador diz não era a Noca, né? Uma surpresa lá no final. E aqui ainda eu deixei a sombra do nosso Sherlock, né? Quando diz que ele é sempre caracterizado no mesmo modo, aqui esse chapéuzinho dele é xadrezinho marrom, ele sempre está com a lupa e o cachimbo ali, que são itens tradicionais do personagem criado pelo Conan Doyle, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, com esse resuminho nós vamos finalizando a aula, sempre lembrando que vocês têm uma atividade para fazer lá disponível no site, no Educa Mais, referente à aula que nós tivemos, tá? Caso tenham ficado em dúvidas, voltam e vejam novamente a aula, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.